Um dos elementos que transformou Invocação do Mal no filme de terror do ano na época do seu lançamento foi o fato de a trama ser inspirada em uma história real. Nos anos de 1970, o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, ajudaram a família aterrorizada por eventos estranhos em sua casa no interior de Rhode Island, nos Estados Unidos. Caroline e Roger Perron e suas 5 filhas passaram 10 anos no local, em meio a visões, barulhos inexplicáveis e objetos que se moviam sozinhos. Mesmo mais de 3 décadas depois, continuam marcados pela experiência que viveram e que a filha mais velha, Andrea, descreveu em 3 livros. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ed e Lorraine Warren investigam atividades paranormais desde o início da década de 1950. Durante a longa carreira, eles investigaram mais de 4.000 assombrações, incluindo o conhecido caso de Amityville. Buscando levar as crianças para uma vida mais tranquila no campo, Roger e Caroline Perron compraram sua casa dos sonhos no inverno de 1970. A velha fazenda Arnold tinha quase 81 metros quadrados e possuía uma das plantações originais na área levantada pelo colono John Smith em 1680 e foi transferida a Roger Williams para a formação do estado de Rhode Island. Localizada na estrada Round Top em Harrisville, a adorável e charmosa casa de campo de 10 cômodos foi construída em 1736 em um belo terreno com espaço de sobra para as 5 filhas correrem e brincarem. Nancy e Christine Perron compartilhavam um quarto, Cindy e April outro. Já Andrea tinha um quarto só para ela, exceto nas noites em que, como diz Andrea, as irmãs vinham rastejando até sua cama, tremendo e chorando de medo. A família Perron começou a perceber que algo estava errado desde o primeiro dia em que pisaram em sua linda casa nova. Mais tarde, souberam que 8 gerações de famílias viveram e morreram na velha fazenda Arnold, incluindo a senhora John Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Além dessa, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, enforcamentos e envenenamentos. O estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade, Prudence Arnold. Mais tarde, presumiu-se que tenha sido assassinada por um peão da fazenda. 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa
e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. Não demorou muito para que os Perron entendesse por que o vendedor anterior aconselhou-os no dia em que eles se mudaram para casa, dizendo: deixem as luzes acesas durante a noite. A princípio, os fantasmas ou espíritos demoníacos, como os Warren acreditavam, eram inofensivos, descritos como opacos ou pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na velha casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto o outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas todas as noites. Outro parecia ser um pequeno jovem garoto que as meninas viam empurrar carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por uma mão invisível. Uma aparição, possivelmente um fantasma feminino, era uma presença bem-vinda na casa. Os Perron sempre ouviam barulho de alguém varrendo que vinha da cozinha. Quando entravam no cômodo, encontravam a vassoura que tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar, com um belo monte de terra recém-varrido no meio do chão, esperando para ser depositado na lixeira. Manny era outro espírito que as crianças viam e amavam. Acreditavam que Manny seria o espírito de Johnny Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa em 1700. Manny parecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias. Mantinha um sorriso torto no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito o contato visual com Manny, ele sumia tão repentinamente como tinha aparecido. Além de entidades fantasmagóricas, os Perrons testemunharam muitos outros fenômenos estranhos e inexplicáveis. Camas levitavam alguns centímetros do chão. Um aparelho de telefone pairava no ar e caiu bruscamente, batendo na base do telefone quando alguém entrou na sala. E vários objetos planeavam pela casa por conta própria. Muitas vezes, cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado e fotografias caíam das paredes. Os Perron relatavam ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava de uma parede e dissolvia do nada. Nem todos os fantasmas em Harrisville eram visitantes bem-vindos. Alguns puxavam as pernas e os cabelos das meninas no meio da noite. Outros batiam na porta da frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. Algumas portas se fechavam sozinhas, enquanto outras permaneciam congeladas no lugar, impossíveis de serem fechadas. Não importando quanta força fosse aplicada a elas. Uma entidade na casa mantinha rotineiramente a família acordada, pois choramingava continuamente no meio da noite dizendo: enquanto outra aparição torturava Cindy de 8 anos, dizendo-lhe para parar. Há 7 soldados mortos enterrados na parede. Os Perron também se lembravam de um pequeno e delicado espírito que parecia ter cerca de 4 anos, vagando pela casa e chorando pela mãe. Um dos espíritos era tão maléfico que a família Perron decidiu não revelar. Andrea Perron escreveu um livro, na verdade uma trilogia,
House of Darkness, House of Light 1, 2 e 3, sobre suas experiências na casa. Deu a entender que o espírito inominável pode ter molestado alguma das meninas. Quando perguntado sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou a questão dizendo ao repórter: "Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa com 5 garotinhas." A entidade mais demoníaca na casa tinha como alvo a senhora Perron, conhecido como Bathsheba. A entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo a mais línguas, foi uma bruxa praticamente do satanismo que tinha vivido na casa no início do século XIX e morreu ali depois de se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. Os Perron não eram uma família religiosa, e essa fragilidade na fé foi teoricamente tida como um fato primordial para a natureza particularmente violenta e ativa de Bathsheba. Esta teoria foi reforçada quando se soube que o único morador anterior a não relatar qualquer ocorrência era um pastor da igreja local. Lorraine Warren explicou por que isso foi importante. Ela disse: "Você só tem fé como sua proteção. Eu sempre tive minha fé. Deus me protegendo me permitiu fazer isso, naquele momento particular. Os Perrons não tinham nenhuma religião, e isso foi muito perigoso." Bathsheba era uma desprezível e horrenda criatura, descrita como tendo um rosto semelhante a de uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha, sem características humanas, exceto pelos vermes que rastejavam através de fissuras em sua pele enrugada do seu rosto. Sua cabeça, redonda e cinza, era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro impregnava o quarto quando ela estava presente. Bathsheba nasceu em 1812 em Rhode Island. Quando vivia, Bathsheba viveu em uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia depois de ser acusada de matar seu bebê como um sacrifício a Satanás. O corpo do bebê foi encontrado com um objeto pontiagudo espetado na cabeça. Na falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que Bathsheba tenha tido outros 3 filhos, sendo que todos morreram antes de completar 4 anos. Seus filhos podem não ter sido suas únicas vítimas. Bathsheba também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando-os muitas vezes passando fome e os agredindo por pouca coisa. Quando Bathsheba morreu em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu magro corpo tinha se solidificado assustadoramente e aparentemente se transformado em pedra. Foi fácil perceber que Bathsheba tinha seus favoritos na casa. Ela torturava Caroline Perron. Uma das filhas, Cindy, também foi muitas vezes um alvo frequente de torturas, enquanto cobiçava o Sr. Perron. Sempre que ele estava em casa, aparelhos quebravam com frequência. Roger Perron então levava as máquinas quebradas até o porão para consertar. Enquanto trabalhava no conserto, muitas vezes ele sentia Bathsheba tocá-lo, acariciando seu pescoço ou passando as mãos em suas costas. Porém, enquanto Bathsheba desejava o Sr. Perron, ele detestava Caroline, sua esposa.
Era claro que Bathsheba queria Caroline fora de casa. No início, Bathsheba tratava Caroline da forma apenas cruel. Caroline foi diversas vezes beliscada, estapeada e teve objetos jogados sobre ela. O seu maior medo, o fogo, foi logo descoberto pela entidade e usado repetidamente para aterrorizá-la. Bathsheba batia tochas contra sua cama, enquanto exigia que ela deixasse a casa imediatamente. Conforme o tempo passava, os ataques ficavam piores. Como por exemplo, um dia, Caroline estava deitada no sofá, quando sentiu uma dor aguda na panturrilha. Ela examinou a perna e encontrou um grande ferimento sangrando que parecia como se uma agulha de costura tivesse sido espetado na sua pele. Bathsheba tomou um rumo diferente e tentou invadir Caroline por dentro. Acreditando que Caroline tinha sido possuída, os Perron chamaram os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren para ajudá-los. Ed e Lorraine Warren são muitas vezes considerados como os investigadores paranormais originais. Por décadas, eles ajudaram a investigar assombrações e possessões demoníacas em todo o país. Em muitos de seus casos, eles foram capazes de convencer o Vaticano a realizar exorcismo dos espíritos. Os Perron ouviram falar dos Warren após uma de suas muitas palestras públicas e insistiram com eles para ajudar a salvar sua mãe. A essa altura, acreditava-se que Bathsheba já havia possuído Caroline Perron. E isso, Ed Warren não poderia discordar. Infelizmente, a verdadeira história da assombração da família Perron terminou de forma diferente da retratada do filme, O Invocação do Mal, de 2013. Na realidade, os Warren não tiveram sucesso na tentativa de libertar a família Perron de seu tormento infernal. Caroline Perron lembrou da terrível noite e explicou que, apesar das intenções dos Warren serem boas, eles perceberam que as coisas pioraram em torno deles. Como a situação ficou fora de controle, Roger Perron exigiu que os Warrens deixassem o local imediatamente. Os Perron logo se tocaram que todos os ocupantes, com exceção do pastor de uma igreja local e sua família, da velha fazenda Arnold, haviam relatado fenômenos sobrenaturais na propriedade. Na verdade, o proprietário anterior aos Perron tinha contratado um empreiteiro para reformar sua casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa, quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Relatos dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e seu carro. Os proprietários acabaram nunca se mudando para a casa, e a casa permaneceu vazia por vários anos antes da família Perron descobrir que ela estava no mercado. Apesar das circunstâncias infelizes, a restrição financeira manteve a família Perron enraizada no lugar por 10 longos anos. Incapazes de fugir, eles suportaram a inconveniência dos espíritos amigáveis e a tortura dos fantasmas malévolos. E finalmente, em 1980, por insistências de Caroline, os Perrons estavam financeiramente capazes de desocupar a casa. E assim,
eles se mudaram para a Geórgia.